Bom dia, seja bem-vindo. Hoje eu vou mostrar aqui alguns comandos do Git que eu considero importantes para um desenvolvedor e que eu utilizo bastante aí no meu cotidiano. Não exatamente todo dia, mas eu uso de maneira frequente e meio que já fazem parte da minha rotina dev aí. Eu acho que se você souber eles, já consegue se virar bastante no Git. Eu sei que o Git pode parecer um negócio meio assustador no começo, né? A gente olha e vê algo, um negócio embaçado aí, muito complexo. E eu tinha muito receio de mexer com o Git, eu tinha medo de acabar fazendo alguma cagada muito grande aí no projeto, atrapalhar o desenvolvimento da equipe, sei lá, apagar alguma coisa que algum colega fez, tá ligado? E hoje eu vejo que já não é bem assim, né? Não é tão fácil cometer um erro grande no projeto só com os comandos que a gente utiliza normalmente. Mas de fato pode acontecer, e se acontecer, provavelmente vai ter alguma maneira de reverter essa situação, e é um aprendizado também, né? Mas é isso aí, se você tem pouco conhecimento em Git, eu recomendo que você pratique o uso dos comandos. Quanto mais frequente você utilizar esses comandos, maior vai ser a familiaridade que você vai ter com o Git. Então é isso aí. Eu também não sou nenhum experiente em Git, né? Não tenho um conhecimento muito aprofundado, mas esses comandos que eu vou mostrar aqui hoje, eles me ajudam bastante e eu consigo suprir com o que eu preciso normalmente. Então é isso aí, né? Pratique e vamos começar então mostrando aqui esses comandos. E eu vou tentar, à medida que eu for mostrando, eu vou tentar ir explicando de uma forma que eu considero amigável aí, que eu acho que talvez facilite a sua compreensão, né? Eu vou começar aqui com um comando que é o mais básico de todos, eu acho que todo desenvolvedor com certeza tem que saber, né? Que é o git clone. Se você está vendo esse vídeo aqui, é bem provável que você já saiba o que é o git clone, que você pelo menos já tenha ouvido falar dele, né? Mas se não souber, basicamente é um comando em que a gente vai pegar um repositório, né, um código que está no repositório online e vai puxar esse código para a nossa máquina, para o nosso computador, para a gente ter acesso a ele, né? Para fazer isso, a gente tem que abrir o repositório. Eu escolhi esse repositório aqui. E a gente vai aqui em Code e copia essa URL. Depois de fazer isso, a gente vai abrir uma pasta no nosso computador onde a gente quer deixar o repositório que a gente vai clonar. Eu vou utilizar aqui o terminal do Git Bash, mas você pode usar aí no próprio Visual Studio mesmo, dá tudo na mesma. E aqui eu vou digitar o git clone e colar essa URL que a gente acabou de copiar. E ele deu uma leve travada aqui. Calma aí, vai dar certo, hein? Ó, copiei. Ixi Maria. Calma aí. Agora sim vai dar certo. Pronto, ele está clonando aqui o nosso repositório. Nosso não, né? O repositório que a gente pegou. E se a gente abrir aqui no Visual Studio, já vai começar a aparecer as pastas daquele repositório, né? Os arquivos que são desse código aqui. Bom, então eu quero que vocês imaginem agora o seguinte. Imagina que a gente acabou de entrar em um projeto aí, que está sendo desenvolvido em equipe, e esse projeto ele já tem um código encaminhado. A gente vai chegar de fato para agregar nessa equipe, nesse projeto. A gente vai, sei lá, desenvolver uma funcionalidade nova ou corrigir algum problema que eles têm, a gente vai tentar ajudar eles. Então, o que a gente precisa fazer? O primeiro passo a gente já fez, que é clonar o repositório. O segundo passo seria criar uma branch para a gente desenvolver. Aí você pode perguntar, mas por que uma branch? Bom, primeiro você precisa saber o que é uma branch, né? Uma branch é como se fosse uma versão alternativa da main. A main é o código principal do projeto. Então, criando uma branch, e a gente faz isso com o comando git checkout "-b" e o nome que a gente vai escolher dar para a branch, criando uma, a gente vai ter acesso àquele mesmo código que está na versão principal e vai poder editar ele sem comprometer realmente o que está na versão principal.
Então é muito importante que a gente faça esse processo, né? Se tiver ficado um pouco confuso essa explicação do que é a branch, eu vou tentar aí fazer um exemplo associativo para que talvez você entenda melhor, né? Imagine que você é um diretor de cinema aí. Você vai fazer um filme agora. Para fazer um filme aí, você tem várias equipes, né, que vão trabalhar de forma independente para produzir esse filme. Você vai ter uma equipe de filmagem, uma equipe de maquiagem, os roteiristas, a equipe que vai editar o filme, a equipe que vai fazer a mixagem do áudio, tudo isso, né? Todas essas equipes, elas vão trabalhar de forma independente, criativa, né? Eles vão aí, sei lá, ir ajustando do jeito que eles acham que vai ficar melhor para aquele propósito em que elas foram contratadas, né? E aí, depois que eles tiverem feito, né, depois que tudo estiver pronto e tiver sido aprovado, claro, eles vão juntar tudo isso na obra final, né? No filme que realmente vai passar lá no cinema, no que vai chegar ao público. E imagine o contrário agora. Imagine que, em vez de fazer isso, a gente pegue e coloque todas as equipes para trabalhar de forma simultânea aí no mesmo projeto, na mesma versão ali. Não daria certo, né? Com certeza. Porque imagina, a equipe de maquiagem passando a maquiagem nos atores enquanto eles estão gravando e ao mesmo tempo os roteiristas ainda estão escrevendo as falas deles. Com certeza daria tudo errado. Por isso a criação de brands aí é realmente muito importante, né? No projeto em si, você pode imaginar que você está desenvolvendo uma funcionalidade que não tem nada a ver com a funcionalidade que outro desenvolvedor está fazendo ali. Mas que em algum momento, para a sua funcionalidade dar certo, você precisou editar uma única linha em um arquivo específico. Só que seu colega também editou esse arquivo. E aí é o seguinte, quando vocês subirem para main, tem uma chance muito grande de dar conflito. Por quê? Porque vocês editaram o mesmo arquivo e o Git vai receber duas versões diferentes daquele arquivo e não vai saber escolher. Ele não sabe se tem que escolher a sua ou a do seu colega, ele não sabe qual é o certo. Então é muito importante que a gente preveja esse tipo de coisa. É nossa responsabilidade prever esse tipo de acontecimento. Outra coisa que poderia acontecer é alguém subir uma versão desatualizada, alguém subir um erro que ninguém sabe como corrigir ainda. Às vezes tem um erro que já existe uma solução para ele, mas um desenvolvedor estava com o código desatualizado no computador dele, o erro no código dele ainda estava presente e ele não atualizou e subiu para main. Aí a versão atual vai ter um erro lá em produção que já foi corrigido, mas que na versão lá não vai ter sido corrigido ainda. Então é de suma importância a utilização das branches, né? Uma coisa interessante de se falar também é a questão da nomenclatura, né? Que a gente pode utilizar alguns nomes específicos, né? Uns prefixos, vamos dizer assim, para facilitar o compreendimento do que aquela branch faz, né? Para alguém bater o olho e já saber pelo menos o tipo da branch que é. Por exemplo, usar o prefixo feature para indicar que você está desenvolvendo uma nova funcionalidade. Por exemplo, feature / cadastro de usuário. Você está desenvolvendo a funcionalidade de cadastro de usuário. Feature / exibir dados. E aí a gente pode também usar uma nomenclatura para correção de erros, né? Correção de bugs. A gente pode usar o prefixo fix para indicar que a gente vai fazer esse tipo de manutenção. Então, por exemplo, fix / autenticação de usuário, indicando aí que a gente está corrigindo um problema na funcionalidade de autenticar o usuário. E aí, imaginando que a gente já tenha feito isso, que a gente já tenha clonado o nosso repositório e criado uma branch, que no caso eu vou criar aqui agora no nosso computador, usando o comando que eu mencionei, que é o git checkout -b. Eu vou adicionar aqui feature / nova funcionalidade. No caso, se eu fosse desenvolver, com certeza eu diria exatamente a funcionalidade que eu estaria desenvolvendo, né? Mas não deu certo aqui. Eu vou descobrir o que aconteceu. Sim. Não deu certo porque eu estava na pasta errada. Aí não tinha como dar certo mesmo, né? Eu tinha clonado o repositório. Agora, para mim gerenciar com o Git aquele repositório, eu preciso abrir a pasta dele e abrir o Git Bash dentro da pasta.
Foi até bom isso acontecer aí para vocês não cometerem esse tipo de erro. Agora eu vou dar o git checkout -b e vou dar o nome da branch, que é feature barra nova funcionalidade. Agora vocês podem ver que ele criou essa branch e a gente vai adicionar aqui um comentário para simular como se a gente estivesse de fato adicionando uma funcionalidade nova. Aqui a funcionalidade. Pronto. A gente fez então essa mudança. A gente já adicionou a nossa funcionalidade e agora a gente vai começar os preparativos para mandar a nossa mudança lá para o repositório. Primeiro, a gente precisa fazer o quê? Um git pull origin main. Por quê? Porque esse comando ele vai atualizar o nosso código com a main. Vamos supor assim, enquanto a gente estava desenvolvendo o nosso código aqui, outro desenvolvedor subiu uma mudança lá para a main, né? Ele acrescentou uma nova funcionalidade ou alguma coisa nova lá na versão principal e a nossa versão aqui está do jeito que a gente clonou, quando ainda não tinha essa versão que ele adicionou. Então a gente precisa trazer essa mudança que foi adicionada lá para o nosso código, para quando a gente subir, a gente não subir uma versão desatualizada. Fazendo isso, pode ser que dê êxito, como deu aqui, porque não tinha de fato nenhuma mudança lá na main, mas pode ser que tinha e chegou a dar algum conflito aqui no nosso código. Se isso acontecer, também não precisa se desesperar, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você vai abrir a sua IDE ou o seu editor de textos no arquivo em que deu o conflito. Aí vai ter indicado lá, por meio de alguns caracteres, aonde exatamente no código que deu o conflito. E você vai ver que tem a linha de código que você desenvolveu e a linha de código que estava na versão da main. Então você vai poder manualmente escolher a versão que você quer, deixar do jeito que você quer, mandar agora para o repositório, e depois de fazer isso, a gente vai dar um git add ponto. Esse git add ponto, ele vai meio que salvar as nossas mudanças no git. Então ele vai preparar o nosso código para ser enviado para o repositório. Em seguida, é só a gente dar um git commit -m e adicionar uma mensagem aqui que vai dizer a informação das mudanças que a gente fez. Normalmente é só uma frasinha dizendo o que a gente acrescentou ou removeu. Vou colocar aqui adicionado nova funcionalidade. Pronto, depois de fazer isso, a gente vai para o comando final, vamos dizer assim, dessa parte de mandar o nosso código para o repositório. O que a gente vai digitar? A gente vai dar um git push origin e o nome da nossa branch. Eu apertei tab aqui, ele já dá um autocomplete para facilitar. Agora vocês podem ver que ele vai começar a fazer esse processo de enviar a nossa branch lá para o repositório. Quando ele terminar, a gente pode abrir o repositório e a nossa branch já vai estar aqui com o nosso código. E aí agora a gente pode abrir ela aqui. Tá aqui a nossa branch. E aí a gente vai poder mesclar a nossa branch com a main. Isto é, a gente adicionar as mudanças que a gente fez na versão principal. Para fazer isso, a gente pode clicar aqui em Contribute e Open Pull Request. Esse pull request é uma solicitação para alguém aprovar essa mesclagem da branch com a main. A gente pode adicionar um comentário aqui, dando informações mais claras sobre exatamente o que a gente fez, mas nesse caso aqui eu não vou fazer isso, eu só vou criar o pull request. E a partir desse momento, se você estiver desenvolvendo em algum projeto de uma equipe grande, provavelmente vai ser outra pessoa que vai aprovar o seu pull request e não você. Mas como aqui é um projeto individual, a gente mesmo vai fazer esse trabalho, que é basicamente vir aqui e clicar em Merge Pull Request e confirmar. Fazendo isso, ele vai fazer essa mesclagem e a nossa branch vai ser mesclada com a main e nossas funcionalidades vão para a versão principal. Se a gente não for mexer mais nessa branch, a gente pode até clicar aqui em Delete Branch. E pronto. A gente pode vir aqui em Code. E a nossa mudança já vai estar na versão principal. Vocês podem ver que já aparece aqui até o nome do commit
que eu acabei de fazer, que está até com o nome errado aqui. Bom, mas basicamente é isso. E antes que eu me esqueça, uma coisa que é importante você fazer também é você vir aqui no Git Bash e dar esse comando aqui, ó, git switch main. Ele vai sair da branch e voltar para main. Por quê? Para a gente poder atualizar a nossa main, dando o mesmo comando que a gente deu aquela hora, git pull origin main. Basicamente, a gente clonou o nosso repositório quando ainda não tinha essa versão que a gente acabou de subir. E aí a gente criou uma branch e fez a mudança nela, mas a gente não fez a mudança na main. Então a nossa main ainda estava desatualizada. Por isso eu precisei voltar aqui para ela e dar o git pull origin main, que é para puxar essas novas mudanças que foram realizadas na main para minha main local aqui. Agora sim, eu posso dizer que a gente concluiu esse vídeo de hoje. Se você tiver sentido falta de algum comando, eu peço que você deixa aí no GitHub. Eu quis mostrar aqui simplesmente alguns comandos que eu considero útil e eu acredito que se foi útil para mim, pode ser útil para você também ou para alguém aí, e por isso que eu quis fazer esse vídeo. Se você tiver interesse em saber o que é esse código aqui que a gente clonou e adicionou esse belo comentário aí, eu tenho um vídeo aqui falando justamente sobre ele e eu vou deixar aí na descrição o link para ele. Então é isso, espero que você tenha gostado e obrigado por assistir.